Toda vez que nós nos equivocarmos, tenhamos a coragem de sorrir. Uma proposta terapêutica da atualidade não é só rir dos outros, é rir-se de si mesmo. É tão bom a gente rir-se de si mesmo. Quando eu cometo uma gafe, e cometo-as muitas, eu sorrio tanto, eu acho tão maravilhoso. Cada gafe que eu dou, porque as minhas são tão originais, que são únicas. A primeira vez que eu fui a uma recepção, em uma casa palaciana no Rio de Janeiro, nos anos heróicos de 1955, eu entrava no verdadeiro palácio e era convidado para um almoço de alta gala. Eu recusei 2 anos, com medo de entrar na casa, porque eu não sabia como é que entrava, não sabia como é que saía, mas até que eu fui tão prensado que aceitei. Era um casal muito nobre, não tinham culpa de ser ricos e refinados. Eu que era complexado. Por fim, aceitei. E fui ao tal almoço em Copacabana no mês de dezembro. Um calor de desencarnar desencarnados. E eu fui. E não tinha ideia do que era um apartamento duplex, de super luxo. Mas como eu sei que quando nós somos convidados a um almoço numa casa rica, a gente vai para não comer, para fingir que está comendo. Eu almocei às 11 horas e ao meio-dia eu fui ao almoço. Meus amigos, quando eu cheguei, que toquei a campainha, um mordomo me abriu a porta. Quando eu vi aquele homem encasacado, maravilhoso, eu não sabia que era mordomo, eu apertei a mão dele. Primeira gafe. Ninguém aperta a mão de mordomo, né? Ele foi fazer assim, eu não sabia o que era. Eu vi que ele estranhou, porque ele era meio francês, ele me olhou surpreso. Eu digo, algo não está bem, mas... Foi a primeira. Entrei. E a minha anfitriã era uma senhora que só usava roupa de grife. E eu recordo-me que estava na moda um tipo de indumentária chamado Palazzo Pijama. Era uma coisa aristocrática, italiana, a moda italiana estava entrando no mundo. E ela me recebeu com este Palazzo Pijama e me disse, olha, fulano, o marido, não está. Houve um problema na Leopoldina Airways e ele teve que ir atender. Então nós vamos almoçar a sós. Eu gelei e digo, meu Deus, mulher é tão complicado. Porque mulher dessa coisa de etiqueta, a gente tem que respirar em compasso 2x4. Elas não comem, já estava começando a ficar magra, felizmente. E eu fiquei com tanto medo, porque homem é mais estabanado, derruba o copo, faz qualquer coisa. Então eu fiquei impressionadíssimo. Muito bem, mas perfeitamente. Dei a impressão que aquilo para mim não era nada. Chegou a hora. O mordomo abriu uma porta de vidro que entrou pelas paredes e disse, o almoço está servido, madame. Então nós dois entramos. Ela sentou-se lá, na ponta da mesa, e eu cá, na ponta da mesa. E no meio havia um arranjo, que também foi uma gafe. Hoje eu sei, era um arranjo alto. A gente conversava, o arranjo no meio. E tinha copázio, copo, copinho, copito, e uma coisa cá embaixo, com uma água. E estava aquela coisa. E eu não sei o que me aconteceu. Deu-me uma sede. Deve ter sido algum espírito que foi queimado vivo o corpo. Mas deu-me uma sede insuportável. E não chegava água. Eu tomava até cachaça naquela hora. E não chegava água, não chegava vinho, não chegava refresco, não chegava nada. E foi me subindo a sede. E foi me asfixiando. Eu vi aquele copinho tão bonitinho. Eu então, para ver se ela se chocava, eu olhei para ele e botei assim a mão, como quem estava brincando. E ela não... Eu aí peguei e tomei. Notei que havia assim um gostinho, de umas casas de rico, não é? Um gostinho especial. Tomei e eu vi que ela teve um espanto, que ela ficou petrificada. E eu digo, meu Deus, eu fiz alguma coisa que não devia, mas já era tarde. Assim que eu acabei de beber, veio um carrinho com milhões de líquidos, refrescos, refrigerantes, uísque, Coca-Cola, tudo que tinha direito. E passou assim meio e ficou do meu lado. Ele disse, mas agora que você chega aí... Bom, e começou o tormento. O almoço foi um tormento.
Nunca mais eu aceitei almoçar em lugar nenhum, só em self-service. Porque o mordomo dava um sinal, lá vinha o garçom, trazia uma bandeja com um filé. Ao invés do filé estar cortado até o fim, não estava. Estava só um pedaço e a gente tinha que terminar aquele pedacinho. E faca de rico não corta. É de propósito. Então o garçom chegou com a bandeja de prata e eu, para mostrar que era muito bem educado, peguei assim. E nada. E fui fazendo força. E fui botando força e o garçom abaixando. Daí a pouco os dois estávamos assim. Eu disse, muito obrigado. E assim transcorreu a tragédia. Eu mal olhei para o que havia, e havia um desfile. Quando terminei, ela disse, Divaldo, você come pouco? Eu digo, sou muito frugal. Eu havia aprendido a palavra e usei logo em Copacabana. Sou muito frugal. Ela disse, e no entanto é gordinho. Eu digo, são fluidos. Foram os fluidos das 11 horas. Muito bem. Terminou isso, então veio uma bandeja de frutas, mas lindas, maravilhosas. E então ela tomou de uma uva, retirou, olhou bem para mim, mostrou a uva e chegou naquela tacinha e lavou. Aí comeu e me olhou. Eu devia ter ficado calado. Mas médio é uma coisa atrapalhada, não fiquei. Eu disse, era para lavar a uva? Ela disse, era. Eu disse, mas que coisa, na Bahia a uva já veio lavada. E ela me respondeu, aqui também. Eu disse, para que essa relavação? Pronto, aí mudou. Ela disse, mas adorei. Então mas eu ri tanto. Ficou no meu inconsciente, toda vez que eu vejo uva, eu vejo meus dedinhos segurando a taça da futura lavagem, eu tomando a água do futuro. Que maravilhoso poder rir-se de si mesmo.